19 eu trago um amigo, alguém experimentado, rodado, entendido de jornalismo, de informação, para uma conversa ampla sobre o momento do nosso país, sobre o próprio jornalismo e sobre senso crítico. Se eu fosse você, eu ficava no vídeo. Obrigado pela visita, eu fico muito feliz. E olha, uma vez eu assinei já aquela revista do CSA, não sei se ela existe ainda, era do Grupo Abril, e aí falava um especialista que mais importante que os seus feitos na sua carreira são as pessoas que passam pela sua vida. Esse é o seu maior portfólio. Eu fiquei pensando, como assim? O resultado é uma coisa imperativa, uma coisa que está lá. Não, realmente, o resultado é líquido, às vezes aquilo que você constrói de relacionamento, quem você conhece, com quem você aprende, você leva para o resto da vida. O resultado, ainda mais, isso eu li na década de 90, depois de lá para cá mudou tanto, e realmente o resultado de uma certa circunstância não vale para outra, e o mundo está em constante transformação, muito mais rápida agora nos últimos 20 anos. Para mim foi um privilégio trabalhar contigo, e eu queria justamente nessa entrevista saber mais dessa mudança, que eu sempre pergunto aqui no programa, se ela realmente é drástica e se ela oferece alguma visão na bola de cristal sobre, dá para saber para onde que vai toda essa celeridade, essa instantaneidade, esse imediatismo que a gente vive hoje na informação, no jornalismo? Pois é, a gente quando fala de comunicação, a gente está em um mundo que está em constante mudança. Não adianta eu achar que eu sei tudo sobre comunicação, posso até saber tudo sobre comunicação hoje, amanhã já não vai ser tudo, amanhã já tem alguma coisa nova. Quem como eu, ou como você que se formou há 10 anos, eu formei há 25, 26 anos, nós tínhamos uma realidade de comunicação naquela época. O estilo de consumo de informação do povo e o jeito de produzir informação era completamente diferente do que se faz hoje. E uma coisa muda em função da outra. O jeito de produzir tem que mudar em função do jeito das pessoas consumir. A gente pode perceber como que foi nas eleições deste ano. Todos os comentaristas, todos não, né? Vamos dizer assim, a maioria dos comentaristas dizia que o presidente eleito não teria condições de disputar a eleição ou chegar ao segundo turno, porque ele não teria tempo de televisão, porque a comunicação básica de uma campanha dele seria limitada. Não tem condições, eu vi o Reinaldo. Ele não vai massificar. Não vai massificar, que não sei o quê. E foi justamente o contrário que aconteceu, né? Pegou todo mundo desprevenido? Eu acredito que não. Acho que esses mesmos que disseram isso, disseram por não quererem o candidato, mas eles sabiam a força que existia. Os comunicadores hoje sabem isso. A dificuldade é em aderir. Aí aderir, no caso, envolve, como você falou, o modo de produção. Mudar o modo de produção no jornalismo, na comunicação, inclusive na publicidade, envolve custo e envolve transformação estrutural das próprias empresas, né? Coisa que exige consultoria, exige você parar tudo e mudar as coisas e até rever questão de equipamento. É negar a própria realidade para não aceitar a realidade do mundo, é mais ou menos esse problema até psicológico que vive essa área, que é fundamental, considerado como se fosse o quarto poder? Eu acredito uma coisa completamente oposta ao que você disse. As pessoas têm resistência à mudança porque se acomodam. E agora o custo dessa mudança nos dias de hoje é muito diferente do que aconteceu, por exemplo, no final da década de 90, quando, por exemplo, as televisões e as rádios mudaram do som analógico para o digital e a TV saiu do esquema que era o Matic, também analógico, passou para o Betacam digital, e o custo desses equipamentos era muito maior. Aquilo foi uma mudança drástica. Aquilo foi uma mudança drástica e de custo alto. Hoje em dia não é assim mais. Hoje em dia você tem acesso em televisão, em rádio, ou até mesmo no impresso com a difusão da internet, o custo de produção do material comunicativo é muito menor. Então, é uma mudança de custo para menor. O problema é que a cabeça das pessoas... É uma barreira conceitual. É uma barreira conceitual, uma barreira cultural. As pessoas que produzem comunicação pensam que fora desse formato não vão conseguir fazer comunicação. E, de fato, acabam não conseguindo, porque eles se apegam de tal forma a esse formato que é feito nos últimos 10 anos, vamos dizer assim, ou às vezes até mais,
que não se abrem à possibilidade de tentar fazer a comunicação como o público espera hoje em dia. E aí o que acontece? Acontece a perda do foco, a perda do público. Credibilidade. A credibilidade. A credibilidade é um outro passo, né, que vai além dessa situação, mas é justamente isso. Mas que influencia no modelo de negócio, por exemplo, porque o cidadão com o celular na mão acaba sendo uma arma. Ele se informa, ele transforma e ele acaba tendo uma visão muito mais ampla do mundo do que teria 20 anos atrás. Hoje, qualquer um, principalmente alguém que esteja vendo esse programa nesse momento, sabe que os órgãos públicos sustentam os órgãos de imprensa. E numa escala assim de dependência quase que química da coisa. Né? E isso gera uma certa dúvida quanto à credibilidade da informação que é veiculada. A questão é, além da imprensa, existem vários outros setores que dependem também, ou não dependem, e se dependem numa menor escala. E o cidadão sabe disso, espera disso da imprensa. Fora isso também, a questão da transformação, que tem a barreira conceitual, carrega um certo viés ideológico que áreas que não têm esse problema do viés ideológico decolam. Por exemplo, startups e tudo mais, ou se trabalha com uma área muito específica que fique fora da política. Você acha que o Brasil tem que ser menos político nos próximos anos, depois de passar por toda essa crise e ainda está vivendo essa situação onde tem hoje as viúvas do Lula, tem quem está pró-Bolsonaro, mas ao mesmo tempo que ser pró-Bolsonaro, agora tem que ser pró-Brasil. O Bolsonaro é um presidente da República, ele é uma própria instituição. Bom, são várias coisas que você está abordando ao mesmo tempo. Primeiro, eu quero dizer do Novo Brasil. Do Novo Brasil. Mas só voltando ao seu ponto de partida, quando você disse que precisaríamos menos política para o Brasil ou em outros segmentos, o homem é um ser político por natureza. O fato de você conviver numa sociedade, numa família, numa empresa, você já traduz política. Ativa, relacionamento, ativo ou passivamente. Quando você amplia isso para uma esfera de administração pública, o seu interesse pelo que acontece no seu município, no seu bairro, no seu condomínio ou no seu país, isso é política. Então, não tem como não ser político. Você pode não gostar daquilo. Então, o que a gente está percebendo? Uma rejeição ao modelo de política que era feito até agora. O próprio Jair Bolsonaro dizia, eu não sou o melhor candidato para a presidência do Brasil, mas eu sou o único que tem vontade e possibilidade de mudar esse formato de política que está aí. No discurso dele de lançamento da candidatura, ele ainda disse, eu não sou um patinho feio, eu sou um patinho horroroso. Isso. Foi aplaudido e tal. Mas assim, o próprio novo presidente diz que é importante a gente pensar num Estado menor, e ele vai buscar isso. E aí o Estado menor, não adianta você ter um Estado menor com um caldeirão ideológico presente e o país em guerra, dividido, polarizado. Talvez pelo que você falou, a ideia é mais política na questão de cidadania, participação social, discussão, a própria imprensa exercer o seu papel de interesse público e menos carga ideológica, ou deixar a carga ideológica para um embate mais civilizado. Eu acho que é muito difícil você discutir ideologia em um debate civilizado. Acho que isso não existe. Né? Sempre vai... É que nem time de futebol. Você não tem como ter um debate tranquilo. Isso é normal, é democrático. Isso é normal, faz parte. O problema é as pessoas se habituarem a esse conflito e não levá-los a vias de fato. O debate sempre vai ser acalorado. Então não há como ficar fora da ideologia. Na tua opinião, você que é pró-Bolsonaro, é realmente absolutamente antagônico o modelo Lula do modelo Bolsonaro? Vamos botar Dilma no meio, mas Dilma foi só um intertempo da crise do que começou lá em 2003. São modelos antagônicos ou no Brasil não existe isso? No Brasil existe realmente as diferenças de pensamento político dos dois lados, diferenças de pensamento econômico, mas no Brasil, no fim das contas, acaba sendo tudo muito parecido, que é o que muita gente aposta. O governo vai desacelerar, daqui a pouco o governo Bolsonaro está parecido com o do Fernando Henrique ou do Lula. Não, isso não vai acontecer. De fato, agora há uma ruptura. Desde a Constituição de 88, desde o fim do período militar, quando assumiu era Tancredo e assumiu José Sarney, o Brasil só teve administrações com um viés ideológico, aí eu digo político, não propriamente doutrinal. A gente fala até viés de poder. Não doutrinal, administrativo, sempre de centro à esquerda.
Sempre foi assim. Então, pela primeira vez, nós temos administradores, ministros, não estou falando do presidente, o presidente ele até se alinha mais ao centro, um pouquinho de esquerda, porque ele vem de uma cultura militar em que há uma participação forte do Estado nas questões econômicas. Ele era contra a privatização. Então, esse viés ideológico à direita, liberal, não é dado pelo presidente nesse caso, é dado pelo ministro Paulo Guedes. Mas é dado pelo governo. Sim, com o aval dele, né? Então, mas quem dita essa guinada à direita é o administrador econômico, o ministro da Economia. O presidente ele já se mostrou que vai se postar meio que neutro, vai deixar o Paulo Guedes fazer... Coisa que outros ministros da Fazenda... Não faziam, eles sempre obedeciam à voz do presidente. Então vai ser mais ou menos o contrário. Existe uma clara linha liberal sendo implantada no Brasil agora, coisa que nenhum governo anterior... Alguém pode dizer assim, o Fernando Henrique privatizou. Não, ele privatizou, mas com o viés ideológico de esquerda, com participação, ele criou as agências de regulação, que são a intervenção do Estado na iniciativa privada, que passou a administrar alguns serviços públicos. Então, isso tudo não vai ser de uma hora para outra, não vai ser neste ano, talvez não seja nem na administração do Bolsonaro, mas vai ser uma ruptura em que vai se criar uma tendência para o liberalismo. E vai ser uma novidade para o Brasil. Isso só aconteceu no Brasil na época acho que de Juscelino Kubitschek, em que havia mais participação. Isso praticamente integra o Brasil ao mundo, né? Se der certo, pega o Brasil ao mundo, a economia da gente muda um pouquinho. Já era uma economia grande, mas muito desordenada. Agora sim, mudando bastante de assunto, de viés, você passou por muitas transformações na sua área, né? E toda a carga e intensidade que o jornalismo exige, até o desgaste e tal. Que conselho você daria hoje? Você acha que aquilo que você viveu em todo esse tempo, em 25 anos, você conseguiu algo que a maioria das pessoas não consegue no jornalismo, que é a subida operacional para o tático, para o estratégico. Você conseguiu ser diretor de uma empresa, das principais empresas aqui de Mato Grosso do Sul, tendo começado como repórter. Que conselho você dá para essa área do jornalismo? Ou é uma área que a gente melhor nem dá tanto conselho porque ela está em constante transformação e o público está verticalizando, está horizontalizando essa influência, né? Que antigamente era vertical. O que falava na televisão, você pegou essa época, né? Sim, peguei. Era lei, o pronunciamento valia. Era oficial. Prendia atenção, né? Nesse aspecto, vale aquilo que você disse. É melhor não dar conselho para isso, porque cada um tem que fazer a própria experiência. O jornalista, hoje em dia... Você viveu bem a sua experiência? Vivi muito bem, graças a Deus. Foi assim, uma experiência, uma palavra que eu uso muito, né? É muito divertida. Eu me diverti bastante fazendo jornalismo, eu gosto de fazer isso, apesar de ser extremamente estressante. E cada um tem que fazer a própria experiência. Tem que construir o próprio legado, né? Então, o jornalismo bem feito, com isenção, com responsabilidade, ele tem credibilidade e te dá base para crescer. O jornalismo feito através de conchavos, de privilégios, de puxar o tapete, que isso acontece muito ainda, né? De disputa, uma disputa desleal que acontece muito ainda dentro das redações, esse jornalismo não tem credibilidade. Antigamente, até você conquistava status procedendo dessa forma. Hoje em dia, o público já percebe isso, já filtra e percebe essa situação. Então, quanto do nível de comparação sim, tem hoje. Hoje, as referências das pessoas são outras. A pessoa humana, o caráter da pessoa vale muito mais do que aquilo que... Agora, assim, por exemplo, olha só, hoje em dia as pessoas falam de certa dificuldade. Quando você formou a primeira faculdade de nível superior, nem tinha faculdade de jornalismo aqui no estado.
Mas você primeiro se capacitou intelectualmente numa determinada área. Depois, quando abriu essa oportunidade, você já tinha lá um embasamento adulto, e intelectual, e cultural. Aí você foi para o jornalismo e não tinha a mínima ideia, até onde eu sei, de que área que você iria atuar. Mas você tinha densidade para atuar em qualquer área. Né? E ali você cruzou essa ascensão, claro, gradativa, tal, mas uma ascensão muito bonita e muito regular. Em nível corporativo, o que fez a diferença? O temperamento, resultado, você saber viver, que nem você falou assim, não, eu vou de certa forma, eu vou amar minha profissão, vou me divertir com isso. O apego à informação, você acha que foi fundamental? Primeiro, assim, eu trabalhei em televisão. Televisão você tem que ter senso de equipe. Quem vem do impresso... A pressão é enorme. É pressão enorme. Mas quem vem do impresso tem mais autonomia na produção das informações. O que foi importante para mim foi o senso de equipe. De você ter sempre embasado que todos fazem parte daquilo que é material produzido. E ter muita maturidade no relacionamento. Eu sou da época dos anos 90, em que surgiu o livro da inteligência emocional, e eu me apeguei muito a isso. Você tinha que saber administrar os relacionamentos, tanto com os seus parceiros de produção de informação, quanto com as fontes. Uma vez eu fiz um workshop sobre jornalismo, falando para estudantes, e falei assim, olha, o jornalista, o repórter, tem que seduzir a fonte. Você tem que conquistar a informação, você não tem que arrancar a informação. Se você arrancar com violência, ela não vai vir integral. Mas se a pessoa te entrega aquela informação, ela vai vir limpa. Então você vai poder tratá-la melhor. E esse é o desafio que a gente tem que ter. Criar um elo com os entrevistados, com as suas fontes, mesmo que sejam... E a partir disso você cria uma rede, né? A partir daí você cria uma rede. E você tendo a imparcialidade, a idoneidade no tratamento com essa informação, você rompe as barreiras ideológicas. Eu tinha trânsito livre, tanto com o pessoal da esquerda, quanto o pessoal da direita, com os pobres, com os ricos, com administradores. Por quê? Porque eles sabiam que podiam confiar no jeito que eu ia tratar a informação, não a pessoa em si, porque não me conheciam, né? Mas o meu jeito de tratar a informação é que garantiu a credibilidade daquilo que eu estava produzindo e me deu sobrevida por tanto tempo. A longevidade. A longevidade, né? E isso vale tanto por uma pauta, que às vezes as pessoas vão olhar como trivial, que você tem que tornar ela grande, quanto mesmo. Você ir lá, vamos supor, na morte lá do Osiel Gabriel, que tem que chegar lá, um conflito agrário, e você conseguir entrar num local que alguém já entrou, um concorrente. Isso mesmo. E às vezes a gente entrava num lugar em que o concorrente entrou e não tratou bem a fonte. Né? E é duro ouvir isso. Olha, eu falei com fulano de tal veículo e ele tratou desse jeito e foi mal e a reportagem saiu errada e tal. É horrível ouvir isso, né? E as pessoas confiam na gente. Então, esse trânsito que precisa ter. Isso só se conquista com essa idoneidade, que é uma coisa que a gente aprende na faculdade, mas que é muito pouco usado porque o mercado pressiona muito e as pessoas acabam cedendo Agora, assim, acontece muito no jornalismo, por conta da pressão que é da área, do turnover enorme, da instabilidade, que faz parte culturalmente dessa área. O jornalista tem um plano de saída, um plano de fuga, às vezes é uma aposentadoria, às vezes é uma mudança de área. Você pensou nisso já em toda a carreira? Não deixaram você pensar que aí foram te dando cargo, você foi subindo? Como que você vê isso? Você consegue se ver fora da informação? Eu perguntei para vários aqui, não conseguiria fazer. Não dá. Fora do jornalismo. Eu costumo dizer que eu estou há 23 anos na área e nunca tive férias, porque o jornalista não tira férias. Você não consegue ir para uma diversão sem estar ligado no que é informação, ao seu lado. Né? Às vezes o jornalismo não para. Não para. E você vê uma coisa... Você vê uma coisa do lado e fala, isso aqui é informação. E às vezes eu estava lá na praia e ligando para a redação e falou, aconteceu isso, você recebe a informação. A gente não desconecta. E é difícil desconectar. A minha formação religiosa me dá uma garantia de fé, que é o que a gente usa como equilíbrio emocional e equilíbrio físico até, para suportar essa situação. Então, isso é uma das garantias. E outra garantia que muitos jornalistas poderiam fazer até um show de banda, são músicos, né? A música também ajuda muito nisso, né? Você tem essa expertise. Sim, antes de ser jornalista eu já era músico, eu fui profissional de música. É um hobby, é uma coisa que você também... Sim, é uma coisa que me distrai e que renova as forças. Então, plano B para jornalismo não existe, né? Você vai ser sempre jornalista. Eu vou morrer jornalista
Por mais que não se eu chegar a me aposentar e não estiver atuando na área, isso está intrínseco na nossa personalidade. Então, não tem como desviar desse estresse. E aí a canalização. Eu canalizo pela fé e pela música. Obrigado, cara. Valeu. Foi Parabéns por ser essa figura muito bacana, viu? Muito legal e por toda a carreira, muito bonita também. Parabéns. Eu que agradeço, uma honra, um prazer estar aqui do seu lado, conversando com você, trabalhando com você. MS Em Dia Preview, informação até você. Acompanhe o nosso trabalho no www.msindia.com.br ou lá no Facebook, na fanpage MS em Dia. Obrigado, contamos com você em 2019.